Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Em seus braços minha alma é erguida. Meu coração agora tem paz, Ele me guia. Do Senhor Jesus, se achar que a gente merece, nós temos que perseverar. E eu profetizo, em nome de Jesus, as bênçãos na vida de vocês. Que Deus possa se levantar e agir, trabalhar, mover o mar, soprar o vento ao nosso favor. Que Deus possa mover as águas a teu favor no mundo espiritual. Então Jesus se levantou e ordenou que o vento e o mar calassem, e tudo se fez bonança. E diante desse milagre sobrenatural surge a grande pergunta: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Os irmãos sabem a resposta. Quem é este? Ele é Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é Jesus. E Ele é o Filho de Deus, o Senhor dos céus e da terra. É aquele que tem o poder de acalmar qualquer tempestade. Pode ser a tempestade física, pode ser a tempestade espiritual na sua vida. Inclusive a tempestade que você enfrenta hoje. Irmãos, eu continuo com a palavra: tempestade da vida. Todos nós enfrentamos tempestades, tanto física quanto espirituais. A tempestade física, vou citar alguns exemplos, que pode ser doenças, pode ser a própria tempestade, né? Chuva ou vento, pode ser doenças. A tempestade física: doenças, perdas, desemprego, crises financeiras, lutas familiares, etc. Eu anoto aqui para não esquecer, tá, amados? Eu tenho que trazer tudo direitinho para vocês, aquilo que Deus colocou no meu coração. Trago agora exemplos de tempestade espirituais. Essa é perigosa, hein? Tem gente que não tem noção. Depressão, presta atenção, ansiedade, tentações do inimigo, opressões malignas, frieza espiritual, batalhas contra o pecado e etc. São muitas, amados. Livro de João, capítulo 16, versículo 33. É a palavra do Senhor que vai dizer para vocês: tenho-vos dito isto, para que em mim, ou seja, em Jesus, tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas Jesus diz assim: tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Deus é contigo. Continuando com a palavra, exemplos bíblicos de tempestades. A palavra mostra que até os servos fiéis de Deus, eles enfrentaram momentos difíceis. Por isso que eu digo, Glória a Deus. Não é fácil. A palavra não diz que vai ser fácil, mas Deus é contigo. O exemplo de Jó, exemplo da Bíblia. Tempestades de perda, Jó perdeu tudo. E enfermidade, teve muitas enfermidades, mas ele permaneceu fiel. Olha, aleluia, glória a Deus. Ele permaneceu fiel mediante as tempestades espirituais. Esse aqui é o segredo. Tem muita gente que não consegue permanecer fiel mediante as tribulações da vida. Quando o problema vem, se você não estiver firme na rocha, você cai. Elias, tempestade de medo e depressão, mas ele ouviu a voz de Deus e foi renovado. Então aqui outro segredo, outra chave que a palavra está nos ensinando: ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus, ser fiel, obedecer a voz do Espírito Santo. Mas para isso você tem que estar em santidade. Como é que você vai ouvir a voz do Espírito Santo se você estiver de qualquer jeito? Outro exemplo bíblico, baseado na Bíblia Sagrada, exemplo de Jonas: tempestade literal no mar, por causa de quê? Da desobediência. Olha aqui, mas nós temos que ter cuidado com isso, a desobediência. Mas ele contou com a graça ao se render. Contou com a graça de Deus e se rendeu. Ele se arrependeu e Deus foi com ele. Outro exemplo, Paulo: naufrágios, prisões e perseguições, o apóstolo Paulo. Mas, olha o segredo para vocês, ó. Ele permaneceu vitorioso em Cristo. Permaneceu vitorioso em Cristo. Ana, tempestade de esterilidade. Ela não podia ter filhos, mas ela venceu por meio da oração
persistente e perseverante. Outro segredo, outra chave, outra revelação da palavra do Senhor aqui para nós. Isso é revelação, mas então pega aí, segura, hein? Ela venceu por meio da oração perseverante. Então isso quer dizer que nós temos que, mediante a tribulação, perseverar em oração, jejum, oração, santificação. Glória a Deus. E se eles venceram, você também pode vencer. Viu, Bruno? Você também pode vencer. É só querer. Continuando com a palavra. O aparente silêncio de Jesus. No barco, Jesus dormia enquanto os discípulos lutaram contra a tempestade. Amados irmãos, quantas vezes parece que Jesus está em silêncio diante das nossas dores? Quando o médico diz que não há mais solução, ou quando a porta de emprego se fecha, ou quando o casamento está por um fio, quando a fé parece pequena diante das lutas. Mas lembre-se, o silêncio de Jesus não significa abandono, não significa que ele te abandonou, ele está trabalhando no silêncio, e ele está no barco, e se Jesus está no barco, o barco não vai afundar. Livro de Salmos 121, versículo 4, é a palavra do Senhor que vai dizer assim: eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. A palavra tosquenejar significa cochilar, ou seja, ele não vai dormir, não vai cochilar. Continuando com a palavra, amados, o poder da voz de Deus, a autoridade de Deus. Você observa que quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Jesus deu um comando, basta uma palavra, e o mar e o vento e tudo tem que obedecer à voz do Senhor. Quando Jesus se levantou, ele não precisou de esforço humano, ele apenas disse: cala-te, aquieta-te, e o vento e o mar obedeceram. E da mesma forma, meus irmãos, ele tem autoridade para ordenar, que a enfermidade, a opressão, o medo e toda a obra do inimigo cessem na sua vida. Deus tem autoridade para ordenar que a opressão, a enfermidade, o medo e toda a obra do inimigo, tudo aquilo que está querendo destruir a sua vida, vai cessar na sua vida, em nome de Jesus. Deus tem autoridade, mas nós temos que fazer a nossa parte. O livro de Mateus capítulo 8, também no versículo 8, a palavra do Senhor vai dizer assim: basta uma palavra tua, e o meu servo sarará. Continuando com a palavra, amados. Jesus desfaz as obras do diabo. É verdade, ele tem poder para desfazer toda a obra do diabo. Amados, muitas tempestades são resultados de obras malignas. Eu falo de tempestades espirituais. Exemplos. Tempestade, essas espirituais que eu digo que elas vêm para destruir a sua vida, destruir a tua família, vem para acabar, para destruir o teu casamento, ministério, destruir os teus sonhos, projetos e tudo mais. Mas vem para destruir com força. Mas a Bíblia, a palavra do Senhor Jesus Cristo, ela nos garante no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 8, onde os irmãos acompanham comigo aqui no quadro aqui, ó. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Repita comigo: desfazer as obras do diabo. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando. Então, se a tempestade espiritual, ele repreende. Se é emocional, ele traz a paz. Se é física, ele cura. Porque ele é maior do que qualquer tempestade. Não importa a tempestade, Deus tem poder. A grande pergunta: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Ele não é apenas um profeta, não é apenas um mestre, ele é o Filho de Deus, o Cristo vivo, o Senhor dos Senhores. Amém, Jesus. Glória a Deus. E diante dele, até o vento, o mar e o inferno inteiro, tudo mais tem que obedecer. Estou terminando essa palavra, mas vou trazer agora a oração profética. Peço aos irmãos que
ato de fé, coloque a mão sobre o seu coração para receber esta oração. Senhor Jesus Cristo, nós reconhecemos que só o Senhor tem o poder para repreender toda a tempestade espiritual. E nesta hora eu oro por cada vida que enfrenta ventos contrários, que toda enfermidade, toda crise, toda opressão maligna, todo medo, toda angústia e todo levante do inimigo sejam repreendidos em teu nome. Mas também nós reconhecemos que para viver em vitória nós precisamos buscar a tua presença todos os dias. Dá-nos sede de oração, amor pela tua palavra, vida de santidade e intimidade contigo. E eu profetizo que as tempestades físicas e espirituais vão cessar e que sobre este povo virá paz, bonança, restauração, cura, provisão divina e libertação. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, agora para encerrar, independente